Fala, turminha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Hoje, como vocês sabem, eu precisei me ausentar, o que não quer dizer que vocês não tenham aula, como vocês bem estão vendo. Hoje eu recebi um convite para estar na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para falar dos benefícios da prática esportiva para pessoas com deficiência. E aí vou falar um pouquinho lá sobre o projeto que eu gerencio e os impactos desse projeto na vida das crianças que nós atendemos nas cidades de Governador Valadares, Vila Velha e Colatina, beleza? E como sempre fiz, desde que assumi a Castelo Branco, toda vez que eu preciso me ausentar, eu deixo alguma aula preparada para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo que é muito importante para a nossa atividade de estágio, até porque alguns tópicos da nossa aula de hoje vocês vão precisar fazer observações a respeito do conteúdo de hoje nos locais de estágio aonde vocês estarão atuando, beleza? Então, já queria começar dizendo que existem 4 tipos de gestores. E a gente vai entender aqui um pouquinho do perfil de cada um deles e em que parte de uma estrutura empresarial de negócios ou de serviço esse tipo de gestor se encaixa. Beleza? O primeiro gestor é o de alta administração. O segundo tipo de gestor é o de nível médio, e deixando claro que isso não tem relação com o ensino médio, tá? Antes que alguém possa fazer alguma associação. Gestores de primeira linha e líderes de equipe, beleza? Gestores de alta administração. Os gestores da alta administração ocupam os seguintes cargos: diretor executivo, diretor de operações, diretor financeiro, diretor de informações. Geralmente, esses são os cargos que os gestores de alta administração ocupam. Esses gestores, os gestores desse nível, são responsáveis pela direção geral de uma organização. Então, imaginem aqui a Smart Fit do Brasil. Então, existe uma cadeia de academias espalhadas por todo o território, e esse gestor ele seria o responsável por toda essa cadeia, de toda essa rede de academias. Ok? Direção geral da organização. A criação de um contexto para mudança inclui. Então, a primeira coisa que esse gestor ele precisa se preocupar é com a criação da visão ou da missão de longo prazo para a empresa. Então, isso a visão, a missão e os valores, eles norteiam a prática dessa instituição, dizem a motivação do porquê ela surgiu, dizem aonde essa empresa quer chegar no futuro, e os valores norteiam ali a forma como esse público é tratado, como seus colaboradores atuam dentro desse espaço para atender esses clientes. Depois que ele elabora a visão e a missão, depois que isso é definido, a segunda responsabilidade dos gestores de alta administração é desenvolver o comprometimento e a apropriação do desempenho da empresa pelos funcionários. Então, é importante que, a partir da construção da visão, da missão e dos valores, que
esse gestor consiga fazer com que a sua equipe se comprometa com essa instituição e que ela se aproprie dos desempenhos da empresa para que eles possam saber aonde eles estão, o que eles precisam fazer para chegar aonde, por exemplo, a visão da empresa norteia, dizendo aonde ele quer chegar. Então é importante que esse gestor faça com que essas equipes dessa grande rede, quando é uma grande rede, obviamente, nem sempre será, que eles assumam um comprometimento e que eles se apropriem, entendendo que eles são parte do processo de desempenho dessa empresa. Um terceiro passo os gestores de alta administração devem criar uma cultura organizacional positiva por meio de uma linguagem de ação. Os altos executivos transmitem valores, estratégias e lições da empresa pelo que fazem, dizem aos outros dentro e fora da empresa. Então é importante que, à medida que você defina missão, visão, valores, à medida que você tem uma equipe comprometida e que se apropriou do seu papel dentro dessa estrutura para que essa empresa tenha um bom desempenho, é importante que se crie uma cultura onde os valores, as estratégias sejam transmitidas dentro de um ambiente saudável, um ambiente onde esse profissional ou profissionais se sintam valorizados e que a empresa, pelo que fazem, dizem aos outros dentro e fora da empresa. Então, é importante que esses funcionários eles tenham um comprometimento com essa instituição, porque eles carregam a marca dessa instituição, eles carregam os valores dessa missão, que eles carreguem isso para dentro, ali no seu ambiente de trabalho, mas que eles carreguem para fora também. Então, eu costumo, no que diz respeito à minha prática profissional, eu costumo dizer que o professor, ele não é só professor quando ele está dentro de uma sala de aula. Ele é professor a todo momento, porque, no meu caso, que leciono no fundamental, no médio e no ensino superior, é comum que os meus alunos me encontrem na rua. E é comum que, ao me encontrar na rua, eles façam um paralelo entre aquele camarada que está em sala de aula, que em princípio prega uma coisa, com esse outro que ele encontra na rua, que embora não esteja no exercício profissional, mas que de alguma forma precisa refletir aquilo que em sala de aula ele prega. Então eu carrego para fora da sala os valores que lá eu discuto, prego e valorizo com os meus alunos. Então não caberia, por exemplo, eu dizer que se faça uma coisa dentro de sala de aula e fora da sala de aula eu faço exatamente o oposto. Há uma necessidade de uma criação, valorização e manutenção de uma cultura positiva, em constante movimento, para que dentro dessa estrutura organizacional os efeitos positivos desse modo de ser apresentem impactos positivos em relação à marca. Finalmente, os gestores da alta administração são responsáveis pelo monitoramento de seus ambientes de negócio. Isso significa
que eles devem acompanhar de perto as necessidades dos clientes, os movimentos das instituições concorrentes, as tendências comerciais, econômicas e sociais de longo prazo. Então, assim, por vezes, esse camarada pode estar tentando inventar uma roda, tentando criar uma coisa que já está disponível no mercado e que bastaria que ele observasse, por exemplo, o movimento das concorrências para que algo igual ou similar fosse implementado dentro da sua estrutura. As tendências comerciais, elas são voláteis. Então, de tempos em tempos, essas tendências são organizadas e reorganizadas, e é importante que esse gestor acompanhe essas tendências. Então, durante muito tempo, a marca personal trainer vigorou com muita força e nunca deixou de vigorar, mas houve um momento que surgiu, por exemplo, uma tendência que também continua muito forte, mas perdeu um pouco aquela coisa de novidade, que são os coaches. Então são tendências que de tempos em tempos surgem, às vezes muitas das vezes é mais do mesmo, mas com uma repaginada, com um nome diferente, com uma vestimenta diferente, um linguajar diferente, e esse gestor ele precisa estar atento para isso. Ele precisa estar atento aos movimentos, por exemplo, da economia, porque à medida que você percebe que, por exemplo, um país, um estado, viverá um momento de recessão, ele precisa estar preparado para fazer os ajustes necessários para esse momento. À medida que ele perceba que a economia está pujante, está em franco crescimento, se cria aí um cenário de oportunidades. Então, esses dias eu estava lendo uma matéria no jornal dizendo que, como ele ficou popularmente conhecido, que o velho da Havan estava estudando expandir a sua rede. Então, a nossa leitura é que ele fez uma leitura do cenário nacional e percebeu que nesse momento é um bom momento para ele fazer isso, e isso vai demandar um investimento, isso vai demandar um planejamento, e isso está dentro, muito provavelmente, da visão, missão e dos valores dessa empresa, a partir de uma cultura que ele já criou, e aí a partir dessa análise econômica, ele tende a fazer com que haja agora, nesse momento, uma expansão, porque ele está fazendo uma leitura, ele e os seus associados, provavelmente, estão fazendo uma leitura do mercado econômico, do cenário econômico do país, entendendo que agora é o momento de fazer esse investimento, que é um investimento que muitas das vezes ele não terá um retorno econômico imediato, mas a médio e longo prazo ele está vislumbrando que esse tipo de investimento lhe trará um retorno. E é importante que a gente analise também os cenários sociais, entender para que público a nossa marca conversa, e como que essas pessoas se identificam com a nossa marca, porque muitas das vezes uma determinada estrutura tenta alcançar um público específico, e esse público específico pode gerar, de alguma forma, uma aversão de um outro público, que está vendo a sua marca muito voltada para algumas questões, por exemplo, sociais.
Vou pegar aqui uma fala que eu sempre uso nas aulas de projetos sociais, gestão e elaboração de projetos sociais, que existem as minorias. Então, hoje, as minorias são pessoas com deficiência, são os idosos, são o público LGBTQIA+, são pessoas negras. Então, pode ser que uma marca pretenda direcionar o seu produto ou serviço para um desses públicos. E, de alguma forma, isso pode soar aversivo para uma outra parcela da população que, de repente, não vai comprar nem o seu produto, nem o seu serviço, por conta de uma não identificação com a sua marca. Então, é importante que o gestor faça uma análise desses aspectos, como a concorrência está se movimentando, se esses movimentos estão gerando sucesso, se estão dando certo. É importante entender e fazer a leitura das tendências comerciais, fazer uma análise de uma leitura e uma leitura dos aspectos econômicos do país, do estado, da cidade onde o seu produto, o seu serviço está localizado, e entender e fazer uma leitura dessas questões sociais que a todo tempo, em todo momento, estão em constante mudança dentro, por exemplo, do nosso país. Missão. A missão é o propósito. Quando você tem o insight de se tornar um empreendedor e de abrir um negócio, você é motivado por algo. Qual é o propósito do seu negócio? O propósito atual é a razão de existir de uma empresa. Então, um bom exercício para vocês fazerem no estágio é entender a missão. Qual é o propósito dessa instituição que você está estagiando? À medida que você se familiarize com a missão da sua estrutura, ali onde você está estagiando, é fazer uma análise. O propósito para o qual essa empresa existiu, ele está sendo cumprido? Ele está sendo respeitado? Ou, como acontece, não é incomum, às vezes o cara está ali, fez um curso, entendeu que era importante criar a missão, criou, mas isso não se tornou uma filosofia dentro da empresa, isso não se transformou em uma cultura dentro dessa empresa, e por não ter acontecido isso, não há uma apropriação dos seus colaboradores, porque a missão foi feita por se fazer. Então é importante vocês, dentro dessa estrutura que vocês estão, que vocês entendam qual é a missão e que vocês façam essa análise a respeito do se esse propósito está sendo respeitado. Inclusive, na próxima aula, eu vou querer ouvir vocês a respeito disso, ok? O que faz? Então, a missão, ela diz ali por que essa empresa está fazendo aquilo. Descreve o produto, o serviço ou diferencial que a organização oferece. Qual é o diferencial dessa empresa? Ou é mais do mesmo? Essa empresa persegue esse diferencial? Isso está acontecendo nesse momento, por exemplo, que vocês estão nesses espaços? Para quem, falamos isso ainda há pouco, para quem esse serviço diferenciado, que nasceu de um propósito, está sendo oferecido, está sendo ofertado? Para quem? Então é importante a gente entender se o propósito, o diferencial desse produto está diretamente conectado com o seu público-alvo.
E aí, se a análise disso for que não há, primeiro, um público-alvo definido, e que ele não está sendo alcançado, se fará necessário um replanejamento, uma reorganização de metas, de estratégias, para que esse público seja alcançado a partir do propósito que fez com que essa empresa surgisse. Aí aqui um exemplo. A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Então, o propósito do Google é tornar universal as informações. O diferencial desse produto é fazer com que essas informações que passam a ser universalizadas e acessíveis, elas sejam úteis para quem utiliza esse serviço, e o público aqui é nada mais, nada menos do que o mundo. Então, assim, é uma empresa que hoje está instalada no planeta. Alguns países acabam não permitindo o acesso ao Google, mas não é uma regra. Então, é uma empresa que está mundialmente estabelecida e que atende a população do mundo de maneira geral. Visão. A visão é o estado futuro desejado, aonde você, empresa, quer chegar, aonde você quer estar daqui a 20 anos, a 10 anos, a 30 anos. Lembra que eu comentei com vocês, salvo a minha memória não falha aqui, que eu disse que um colega, conversando comigo em Londres, falou que o desejo dele era ser a maior empresa de suplementos de Magalhães, Bastos, e que quando ele abriu, o plano dele de futuro já havia sido realizado, porque naquele momento não tinha ali uma loja de suplementos. Então, que ele alcançou o objetivo futuro dele no momento que a loja passou a funcionar. Por que isso aconteceu? Porque, por exemplo, ele não fez uma coisa chamada laudo de viabilidade. Então, é um instrumento que, por exemplo, quem faz a disciplina de elaboração e gestão de projetos socioesportivos aprende a confeccionar, e você faz uma leitura do cenário onde você pretende se instalar. E ao fazer essa análise, você faz projeções. Então, assim, aonde eu quero estar na frente? E aqui vem um segundo exercício para vocês me apresentarem na próxima aula. Qual exercício? Vocês vão me dizer aonde vocês querem estar daqui a 5 anos, 10 anos, 40 anos, 50 anos, como profissionais. Então, assim, daqui a 5 anos eu quero estar fazendo o que profissionalmente falando? E assim sucessivamente. Então, isso é uma coisa que eu vou querer receber na próxima aula de vocês. Beleza? A aspiração futura representa o futuro que a organização almeja alcançar. Geralmente é um sonho grande ou um estado desejado a longo prazo. Então é importante que a sua visão, dentro da sua realidade, ela seja em alguma medida grandiosa, até para que você persiga isso, e ao perseguir, ao caminhar, essa busca, ela faz com que você, enquanto gestor, cresça
e faz com que o seu negócio cresça junto ao perseguir esse sonho grande que você idealizou para a sua empresa. Direcionamento indica a direção estratégica e o ponto de chegada. Então, assim, qual é a estratégia para você alcançar isso? Para você chegar nesse futuro idealizado? Qual é o ponto de chegada? Então, assim, para que eu alcance esse plano de futuro, esse grande sonho, que geralmente está conectado a um processo de longo prazo, quais serão as estratégias adotadas e qual é o ponto de chegada? Quando que você vai saber que você chegou lá? E aqui um exemplo. Uma visão pode ser a plataforma tecnológica que mais impacta a educação brasileira, de acordo com a Gran Faculdade. Então, reparem, não é um sonho pequeno, não é um sonho fácil, principalmente levando-se em conta as dimensões continentais que o Brasil possui. E aí eu penso dessa forma: se você colocar o sarrafo baixo, para você superar esse sarrafo, o esforço vai ser um. Quanto mais você eleva o sarrafo, para usar aqui um linguajar do atletismo, quanto mais você elevar, maior será o esforço para você superar e alcançar a sua meta. Você pode até não alcançar, mas o processo de treinamento vai levar você a um ponto que, se esse sarrafo estiver baixo, você não vai chegar, porque você já vai ter alcançado aqui. Então é importante que, ao pensar o seu sonho, aonde você quer estar, quais as estratégias você elaborar, você precisa entender o ponto de chegada. Finalmente eu cheguei aonde eu queria estar. Vou falar como profissional. Quando eu entrei na faculdade, um professor fez exatamente essa mesma provocação que eu estou fazendo para vocês agora. Onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Beleza? E aquilo que eu pensei para mim como profissional, eu não teria realizado ainda a partir dessa minha visão. Ainda faltaria algumas coisas para eu chegar aonde eu idealizei para mim como futuro. Mas hoje eu posso dizer que tudo aquilo que eu pensei para mim profissionalmente falando, eu alcancei. Mas eu precisei criar essa visão. Fazendo um trocadilho aqui, quem é mais velho vai saber, existe um desenho chamado Thundercat, e aí o Lion tinha uma espada que ele falava assim: me dê a visão além do alcance. Então eu tive uma visão, para mim profissionalmente falando, que estava muito aquém daquilo que a minha visão poderia alcançar. E eu fui marchando nessa direção. Estabeleci estratégias, uma delas eu já falei com vocês em sala de aula, que foi me conectar ao maior número de grupos de pesquisa que a Universidade de Castelo Branco poderia me oferecer ali e que o meu tempo permitia estar, porque eu entendia que estar publicando, estar pesquisando, fazia parte de um degrau importante para que eu pudesse alcançar algumas coisas que eu idealizei para mim como profissional. Então é importante que a gente tenha uma visão muito clara, é importante que vocês entendam a visão da empresa aonde vocês estão estagiando,
E enquanto vocês estiverem nesse espaço, como estagiários, como que vocês podem contribuir a partir da sua atuação nesse espaço para que a distância entre aquilo que esse empreendedor pensou, aonde ele quer chegar, como que a sua presença ali vai encurtar essa distância. Então, a partir da sua presença ali, a partir da sua contribuição ali, o quão esse caminho reduziu. Isso é um ponto de análise. Ou você esteve ali e ao sair, esse caminho aqui não sofreu alteração nenhuma. Então a sua presença ali não fez diferença alguma. Ou o terceiro ponto, que é o pior, ao estar ali, a sua atuação foi tão nociva que, por exemplo, você aumentou essa distância entre aquilo que o gestor pensou e idealizou aonde ele queria chegar no plano de futuro. Então, a sua presença ali aumentou essa distância, e aí é uma questão, inclusive, de autoanálise, de autocrítica, até para entender, profissionalmente falando, qual foi o seu papel dentro dessa estrutura. Beleza? Juntas, missão e visão formam pilares estratégicos que, juntamente com os valores, que são os princípios que guiam as ações, definem a essência e a direção de uma organização. Então, missão, visão são pilares, não podem ser feitos só por serem feitos. É importante que se pense uma visão e uma missão que brotem do seu desejo, porque isso vai ser o pilar da sua estrutura, que ao se conectar com os valores, definirá essa direção, porque tem uma essência, e como essa direção será alcançada, qual será o caminho traçado por esse gestor junto com a sua equipe para alcançar essas questões. Beleza? Valores. Os valores são os princípios éticos e comportamentais que orientam as ações e decisões da empresa. Então, são princípios éticos e comportamentais que orientam as ações e as decisões da empresa. Elas refletem as crenças e atitudes que a organização valoriza e que guiam o seu dia a dia. Então, assim, quais são os princípios éticos dessa empresa? O que ela está disposta a fazer e o que ela não pode fazer para que, por exemplo, a sua visão se concretize e que a motivação que gerou a missão não sejam deturpadas. Então é importante que haja princípios éticos para que isso influencie diretamente nas questões comportamentais. Então, vou pegar aqui um exemplo esdrúxulo, mas para ilustrar o que eu estou falando. Você pode, por exemplo, enquanto você está fazendo a anamnese e a avaliação antropométrica do seu cliente, você pode mascarar ali alguns dados para que esse seu cliente tenha uma visão e uma perspectiva de si pior do que a realidade. E daqui a alguns meses, quando você refizer essa avaliação, por mais que os ganhos tenham sido mínimos ou nulos, como você adulterou o resultado,
esse cliente vai estar satisfeito ao ver aquilo que você produziu enquanto profissional que atendeu essa pessoa. Mas você rompeu com valores éticos. E quando você rompe com valores éticos, isso coloca o seu negócio, o seu serviço, o seu produto em risco. Pode parecer vantajoso agora no começo, mas é uma medida de risco, porque inclusive isso vai influenciar nos comportamentos, por exemplo, da sua equipe, que ao ver que esse tipo de desvio ele é uma coisa aceitável dentro desse ambiente, dentro dessa cultura, essa mesma equipe que hoje segue uma diretriz antiética como essa, pode ali dentro do processo promover outros desvios. Então é importante que essa empresa, que esse serviço, eles estejam comprometidos a todo tempo com valores e questões éticas, porque isso vai orientar as ações e as decisões que a equipe, toda a cadeia produtiva dessa instituição tomará. Porque isso vai refletir, por exemplo, as crenças e as atitudes da organização, que ela valoriza e que acabam guiando o dia a dia dessa equipe. Então, vamos supor aqui que uma atitude antiética como essa, de, por exemplo, adulterar dados de uma avaliação antropométrica, para que quando ocorra uma segunda, esse cliente esteja tão satisfeito, decida permanecer com você, ele pode também desconfiar e fazer essa avaliação com outro profissional, com uma outra empresa, e ao desmascarar um procedimento antiético, pode botar a boca no trombone, pode processar. Então, eu estou pegando um exemplo muito simplório de uma questão ética para demonstrar como que a questão dos valores são importantes. E à medida que isso for construído, elaborado, estruturado, isso precisa ser uma profissão de fé. Então as pessoas precisam entrar nesse ambiente de trabalho imbuídos dessa crença de que é importante em todo o elo da cadeia produtiva ter princípios, ter valores que estejam diretamente conectados com a ética e que vai acabar refletindo automaticamente nas questões comportamentais que vão guiar essa equipe no dia a dia dessa instituição. São os princípios éticos e comportamentais que norteiam as ações da empresa e seus membros, refletem a cultura organizacional e orientam as decisões e o comportamento em todos os níveis da empresa. Certa vez eu participei de um projeto social, não lembro agora se eu contei isso para vocês na nossa aula, mas certa vez eu participei de um projeto social que tinha uma conexão com a política. E num determinado momento me foi pedido que eu, junto com a equipe do projeto, fizesse propaganda política para um político em questão. E eu me neguei a fazer isso. Eu falei, não farei, porque a essência do projeto, a visão, missão do projeto ficarão comprometidas se eu atender a esse pedido. Então eu não poderia fazer isso, porque isso seria uma atitude antiética, e que em alguma medida isso iria refletir na atuação daqueles que eram comandados por mim. E a frase que eu ouvi foi: você então não pode continuar mais no projeto como gestor desse projeto.
e entendendo que princípios, valores, eles não são negociáveis, porque existe uma ética profissional em mim, eu fiz a escolha de não fazer o pedido de votos e aceitei a minha demissão, que na época era um bom emprego e era um bom salário. Não era um salário que pudesse ser desprezado com facilidade. Mas uma das áreas de estudo da educação física, a nossa profissão, por exemplo, ela tem um código de ética que, se você, estudante, ainda não teve contato com esse código de ética, eu recomendo que façam. Fica aí um trabalhinho de casa para vocês também. Esse código de ética está no site do Conselho Regional de Educação Física, no Conselho Federal, e é importante que, enquanto profissionais, a gente assuma esse compromisso ético com a nossa profissão, com a nossa atuação, com a instituição que você, ou como dono, estará representando, ou como, no futuro, um funcionário dessa instituição. Então, a ética, ela é importante e ela norteia a nossa prática profissional. Esses valores devem ser claros, concisos e amplamente divulgados. Por quê? Não adianta você estabelecer valores claros e concisos se, por exemplo, esses valores não são amplamente divulgados dentro da sua estrutura gerencial. Então é importante que haja esse compromisso do gerente. Exemplos de valores que podem incluir integridade, respeito, inovação, colaboração, excelência, entre outros. E aí que eu trago a missão e a visão da Universidade de Castelo Branco, que é uma instituição que vocês estão familiarizados, porque agora são discentes dessa instituição. E muitas das vezes a gente acaba nem pegando para ler isso aqui, para entender a grandeza, por exemplo, da nossa missão e da nossa visão. Então vamos lá. A Universidade de Castelo Branco tem entre seus pilares a construção e o desenvolvimento sustentável de uma sociedade mais justa e com igualdade de oportunidades para todos, apropriando-se das perspectivas crítica e reconstrutivista da socialização e da produção do conhecimento científico, formando profissionais para intervir em diferentes áreas de atuação acadêmico-profissional. Seus princípios passam pelos pressupostos humanísticos e pós-modernos da inclusão social e da cidadania emancipadora. Então, eu, Maurício, como professor da instituição, eu preciso estar conectado diretamente com essa missão. Eu preciso preparar profissionais que estejam comprometidos com isso aqui, com uma inclusão social, com uma cidadania emancipadora, com a produção de conhecimento científico, com profissionais que tenham perspectivas críticas e reconstrutivistas. Então, se eu não estiver comprometido com isso, ao ministrar uma aula para vocês, eu estou falhando com a missão da instituição. Visão. Reconhecida por sua importância para o desenvolvimento sustentável regional, em especial da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A UCB se empenha em ofertar uma formação acadêmica qualificada para o mundo da produção e da realização de programas e projetos de ação social que tenham como horizonte a inclusão
e a formação cidadã. Então, repara que a visão está diretamente conectada com a missão. Então, esses três eixos fazem parte, a construção desses três eixos fazem parte da matriz de responsabilidade desse gerente. Ele precisa estruturar isso, porque são pilares da sua estrutura de trabalho. Beleza? Gerente de nível médio. O gerente de nível médio ocupa os seguintes cargos: gerente de fábrica, gerente regional ou gerente de divisão. Eles são responsáveis por estabelecer os objetivos consistentes com os objetivos da alta gerência e planejar e implementar estratégias de subunidades para alcançar tais metas. Segundo um gestor de nível médio, é ele responsável pela implantação da estratégia da empresa. Um gerente de alto nível pensa isso que a gente acabou de falar, e esse aqui é o responsável pela implementação da estratégia da empresa, que define o como fazer e o que. Como nós vamos fazer e o que vamos fazer. Uma responsabilidade específica de gerente de nível médio é planejar e alocar recursos para atingir os objetivos. Uma segunda grande responsabilidade é coordenar e estabelecer relações entre grupos, departamentos e divisões dentro de uma empresa. Uma terceira responsabilidade do gerente de nível médio é monitorar. Monitoramento é importantíssimo para o sucesso de qualquer instituição, de qualquer serviço. E controlar o desempenho das subunidades e cada gerente que se reporta aos gerentes de nível médio. Então vamos pensar aqui, vou falar de uma empresa que eu tive familiares trabalhando nela durante muito tempo, que é as Casas Bahia. Então as Casas Bahia, ela tem um gerente regional. Esse gerente regional, ele cuida de uma quantidade de lojas. E cada loja tem um gerente. E esse gerente, ele se reporta a esse gerente regional, que aqui na nomenclatura está definido como gerente de nível médio, e a partir dessas informações, por exemplo, ele vai definir o quanto de recurso ele vai precisar aportar para que, de repente, essa estrutura tenha o mesmo desempenho de que uma outra que está muito bem colocada. Então, eu tive a possibilidade de ver em alguns momentos as Casas Bahia do Norte Shopping, que era onde um desses parentes meus trabalhava, que batia todas as metas, e esse gerente de nível médio tentava entender o que estava acontecendo aqui, e a partir dessa análise, o que de recurso, muitas das vezes inclusive humano, ele precisava colocar em outras estruturas dessa região para que elas tivessem o mesmo desempenho. Então não era incomum, por exemplo, ele remanejar um gerente de uma loja para outra, porque ele acreditava ser esse gerente que fazia toda essa engrenagem girar e rodar. Beleza? Finalmente, os gerentes de nível médio também são responsáveis pela implementação das mudanças ou estratégias geradas pelos gestores da alta administração. Então, como ele faz parte do corpo operacional, ele é responsável por operacionalizar essa estrutura, ele é quem está diretamente ligado com a realidade que cada estrutura dessa, cada loja, cada academia, cada box tem, e ali ele é o responsável por, de repente, redirecionar, reorganizar, replanejar toda uma estratégia que não estava dando certo, porque muito provavelmente não estava conectado com a missão, visão e valores que foram estabelecidos,
e é importante que ele faça essa análise que vem de um monitoramento e de um controle, e só a partir de um monitoramento e controle é que ele pode fazer essa leitura, e a partir dessa leitura, se necessário, fazer essa mudança estratégica para que aquilo que foi idealizado pelos gestores de alta administração possam ser alcançados. Gestores de primeira linha. Os gestores de primeira linha ocupam os seguintes cargos: gerente de escritório, supervisor de turno ou supervisor de departamento. A responsabilidade primária desse gestor é gerenciar o desempenho funcional de nível operacional. Diferentemente responsáveis pela produção, diretamente responsáveis pela produção de bens e serviços da empresa. Assim, os gestores são os únicos que não supervisionam outros gestores. Vou pegar aqui o exemplo das Casas Bahia de novo. Você tem uma loja no Norte Shopping, você tem uma loja no Bangu Shopping. O gerente daqui, ele não supervisiona o gerente de cá, beleza? Isso faz parte do gestor de nível médio. Assim, as responsabilidades dos gestores de primeira linha incluem monitoramento, formação e planejamento de curto prazo dentro dessa estrutura ao qual ele está inserido. Então, a Castelo Branco, ela formou 2 profissionais, que é o Cristiano e o Neto, que hoje tem uma rede de academias que é a Perfect Body, um case de sucesso estruturado por ex-alunos dessa instituição. O responsável pela Perfect Body do Cassino Bangu, ele vai precisar, a partir do monitoramento e da formação, organizar e estabelecer planejamentos de curto prazo para que aquela instituição regionalizada ali, local, possa atender a toda uma cadeia regional que está dentro de toda uma estrutura macro. Então, é importantíssimo que esse gerente de primeira linha ele conheça profundamente aquilo que o gerente de alto rendimento estruturou, o planejamento do gerente de nível médio planejou e operacionalizou, para que ele possa executar isso ali na ponta, para que esse negócio possa fazer com que a missão, visão e os valores aconteçam. É ele o responsável direto por isso. Então é ele que está comandando aquela estrutura e é a partir da liderança dele que isso vai acontecer. Eu falei para vocês que eu gerencio um projeto que é financiado pela Vale e que tem 3 núcleos. Em cada núcleo tem um coordenador. Esse coordenador de Governador Valadares, de Colatina, de Vila Velha, eles são responsáveis direto por fazer acontecer aquilo que foi idealizado enquanto missão, visão e valor, ou valores desse projeto. Eu gerencio eles do Rio de Janeiro, eu monitoro a todo tempo. Eu vejo os indicadores, eu vejo inscrição, eu vejo a entrega de documentos, eu vejo os planejamentos de aula, para saber se de fato, de verdade, na ponta, isso está sendo operacionalizado. Mas o máximo que eu posso fazer é monitorar e cobrar. Eu não tenho como estar nas 3 cidades, por exemplo, nem coordenando e nem dando aula.
Então é importante que a todo tempo nós estejamos em comunicação, muitas das vezes em processos de formação, para que aquilo que foi pensado, idealizado e que foi transformado em metas possam ser alcançados. Líderes de equipe. Os líderes de equipe são os principais responsáveis por facilitar as atividades da equipe em direção à realização de uma meta. Isso não significa que os líderes de equipe sejam responsáveis pelo desempenho da equipe. Os líderes de equipe ajudam os membros da equipe a planejar e programar o trabalho, a aprender a resolver problemas e a trabalhar de forma eficaz entre si. O líder está lá para proporcionar recursos intelectuais, emocionais, espirituais para a equipe. Com suas ações, o líder deve ser capaz de mostrar aos outros como pensar sobre o trabalho que estão fazendo no contexto da sua vida. Não é uma tarefa fácil, mas as melhores equipes têm líderes assim. Então, o gerente de uma loja, o gerente de uma academia, ele faz isso também. E se for uma estrutura muito pequena, ele acaba inclusive ele acaba exercendo o papel, esses 4 papéis que a gente conversou aqui. Mas à medida que essa estrutura vai crescendo, como aconteceu, eu vou pegar aqui o exemplo dos nossos alunos que estão montando aí uma rede de academias, um case de sucesso. Num primeiro momento, eles eram o gerente de alto nível, o gerente médio, eles jogavam no gol, jogavam no ataque, jogavam no meio de campo. Não era incomum a gente entrar na academia para malhar e eles estarem ali dando aula de coletivas, de musculação. Mas à medida que o negócio foi ganhando uma proporção, eles foram precisando organizar essa estrutura que a gente está falando aqui. Então, muitas das vezes, o gerente de uma unidade dessa, ele se ocupa disso daqui que um líder de equipe está fazendo, mas ele não pode ficar preso a isso, porque ele precisa gerenciar outras coisas que não se resumem somente ao serviço prestado. Então, por exemplo, uma academia de médio porte, ela tem ali os profissionais fixos, ela tem muitas das vezes os profissionais que atuam como personal trainer dentro dessa estrutura, que não são e não pertencem ao corpo de colaboradores dessa instituição, então ele precisa ter o controle disso. Muitas das vezes uma academia, ela tem uma loja de suplementos ali dentro, então ele precisa estar controlando o estoque desses produtos. Não é incomum que uma academia tenha ali uma lojazinha de grife que vende roupas para as atividades físicas ofertadas por essa estrutura. Ele precisa monitorar isso. Há o serviço de auxílio de auxílios gerais, então ele precisa estar monitorando ali os produtos de limpeza, a luz, o gás não, a água, se a estrutura está gastando mais do que está arrecadando, as equipes de limpeza, a equipe de atendimento do balcão, os profissionais que estão atendendo no salão, aqueles que estão na hidroginástica. Então ele tem toda uma logística que não permite a ele estar todo o tempo liderando a equipe como ele gostaria. E aí existe o papel desse personagem, que é o líder de equipe, que vai atuar diretamente nessa engrenagem dessa estrutura
para que essa unidade de negócios possa florescer e alcançar o seu potencial máximo a partir daquilo que a equipe dessa unidade produzirá. Aqui a gente pode ver um mapa, no primeiro clique, ó, gestor de alta administração. Então, tem toda essa estrutura aqui organizada, beleza? Que ele é responsável. O gerente de nível médio, eu dei o exemplo aqui das Casas Bahia, que tem um gerente regional que cuida de uma quantidade de lojas. Os gestores de primeira linha, que cuida dessa unidade de negócios. E o líder de equipe que atua dentro dessa estrutura. Então, quando a gente às vezes fala de uma academia de grande porte, mas que só tem aquela unidade, o camarada não tem outras academias, não é incomum que o dono dessa academia, ele, num chavão popular aqui, ele assovie e chupe cana. Então, é normal que a gente se depare, às vezes, numa unidade de negócio menor, que a gente se depare com esse tipo de realidade. E muitas das vezes, inclusive, o dono sendo responsável, por exemplo, por realizar a limpeza da estrutura. Então, não é incomum isso acontecer. Mas é importante a gente entender essa estrutura de gestão, essas 4 figuras, porque em alguma medida dentro de um negócio elas vão aparecer. Aí aqui fica o terceiro exercício, lembrando que eu passei outros 2, que vocês avaliem na estrutura que vocês estão inseridos enquanto estagiários, se existe essa estrutura, gestores de alta administração, com as funções que a gente descreveu, gerente de nível médio, com a estrutura que a gente descreveu, gestores de primeira linha, com toda a estrutura que a gente descreveu, e líderes de equipe. É importante que vocês façam essa análise dentro da estrutura que vocês estão inseridos. Beleza? Se você estiver assistindo esse vídeo no nosso horário de aula, que é o que eu espero, e você estiver na Castelo Branco, que é o nosso compromisso, é importante que vocês estejam, hoje eu dei essa orientação no WhatsApp, mas é importante que vocês não esqueçam de deixar toda a documentação ok, carimbada. O início do estágio de vocês dependem de todos os carimbos que o DOC 2 e 3 exigem, o preenchimento que tanto o DOC 2 e 3 exigem, e que a pólice de seguro esteja ali organizado. Não podem esquecer que o estágio não pode passar de 6 horas diárias, 30 horas semanais, e o profissional que vai acompanhar vocês precisa estar com o CREF ativo e ser formado no bacharelado. Beleza? Essa dúvida apareceu na última aula, então estou reforçando aqui que vocês não podem estar submetidos a um profissional de licenciatura que só pode atuar em escola, porque não é incomum, eu já vi acontecer, de profissionais que só têm licenciatura dando aula em academia, beleza? Então vocês precisam ter esse cuidado. Se você pegar o registro profissional deles e jogar no site do CREF, vocês conseguem olhar qual é a formação desse profissional. E eu vou fazer isso quando receber o documento de vocês, beleza? Então, um beijo. Essa é a nossa atividade, a nossa aula de hoje, ok?